Se você aprender essas duas palavrinhas, você nunca mais vai ter dúvidas com perguntas em inglês. Tô brincando, não é bem assim, né? A língua é algo complexo, não é dessa forma que funciona, mas se eu chamei tua atenção, fica até o final do vídeo que vai te ajudar pra caramba. Se não vai te ajudar em todas as perguntas em inglês, vai com certeza te ajudar na maioria delas. Bora lá então, vamos entender. O que é a diferença? Vamos olhar para a pronúncia, primeira coisa, né? Vamos entender a pronúncia dessas duas palavrinhas. Eu não quero ver você falando essas palavras de forma errada. Primeiro, do. O que a gente tem aqui, ó? Sonzinho de U, né? E depois o som prolongado. Do. Não é do. Do. Não é assim. Prolongado. Do. Vai falando, vai passando vergonha comigo. O does já tem um sonzinho de A. É o mesmo som da palavra love. Love. E aqui é does. Olha só o Z. Não é som de S, não é does. É does. Vibra aqui, ó. Ó, vibra bem aqui, ó. Does. Beleza? Claro que fica um pouco imperceptível em algumas situações, mas é um somzinho de Z, não esquece disso. Beleza, um disclaimer agora, pra gente entender o que é, né? Qual que é a grande confusão quando a gente pensa em do e does? Qual é o grande problema que nós temos aqui? O grande problema é que elas podem significar duas coisas. Elas podem ser um auxiliarzinho. O que é um auxiliarzinho? Alguém que dá uma ajuda, dá uma força para criar perguntas. Ou elas podem ser um verbo, uma ação de fazer. Podem indicar a ação de fazer. Ah, Rafa, mas como é que eu vou entender isso, pelo amor de Deus? Primeiro você tem que olhar para o contexto. E aí o contexto vai te ajudar a entender se ela está sendo um auxiliarzinho, uma ajudinha, um carinha que só está ajudando ali, carregando a cadeira para o principal, para o verbo, ou se ela é o próprio verbo. Vamos pensar em frases aqui. Eu vou escrever duas frases e você já vai conseguir me dizer. Ó, a primeira delas. Do you study English? O que tem aqui? O do. Pensa na tradução. Vamos pensar na tradução. Você estuda inglês? Tem esse auxiliarzinho aqui, ele faz alguma coisa? Ele indica alguma ação? Ou ele só tá ajudando? Só tá carregando a cadeira pro study, pra ação de estudar? Só tá ali, dando uma força, né? Tá no backstage, tá só ajudando. Então, ele é um auxiliar de pergunta. Ah, Rafa, mas por que a gente usa isso? Não traduz, não serve pra nada? Serve pra gente mostrar que eu estou lidando com uma pergunta. No inglês a gente mostra que é uma pergunta ali no começo da frase. Então esse do, ele dá esse indicativo. Ele mostra que nós estamos falando de uma pergunta. Aí você já começa a mudar a entonação da frase já desde o começo. Já se deparou no português, você tá lendo uma frase e você percebe que é pergunta lá no final, aí você tenta crescer a entonação, você começa a falar assim, você vai ao futebol, né? No inglês a gente tenta evitar isso colocando o do, beleza. Então, esse do é auxiliar. Ok, mas aí a gente pensa no does também, né? Tá, Rafa, o do, ele pode ser a ação, ele pode ser também ele pode ser o próprio verbo, ele pode ser a pergunta. Mas e o does? O does é a mesma coisa. Só que o does, o que vai acontecer? Qual é a diferença? O does, ele vai funcionar para outras pessoinhas, outros pronomes, se você quiser chamar de um nome gramatical. Então, enquanto eu pergunto do you, eu vou perguntar does she. Foi gigantesco isso, hein? Eu vou perguntar does she. Então, eu vou perguntar assim, does she study English? Ah, Rafa, mas por que isso? Por que é does e não do? Porque nós pensamos em conjugação. Enquanto no português você tem a conjugação lá. Eu estudo, ela estuda, ele estuda, nós estudamos, eles estudam. Não muda o finalzinho da palavra para cada um. O verbo estudar, ele vai descendo e mudando sempre para todas as pessoas. No inglês eu tenho essa diferenciação com 3 só. Com o he, que é o ele, com o she, que é o ela, e o it, que é para objetos, animais, coisas inanimadas, quando eu não tenho um ele ou um ela. Então esses 3, o meu verbo ele vai mudar. O study vai mudar. No português muda para todos, no inglês ele só muda para essas 3. E isso se reflete na pergunta também. Olha lá. Então, se o study ia mudar a conjugação quando eu tinha uma frasezinha normal, quando eu vou pensar em pergunta, quando eu tenho he, she, it, né? Eu vou utilizar o does. Então esse does, ele vai acontecer nas perguntas com he, she, it. Se eu tiver you, se eu tiver nós, que é o we, do. Sempre do. Do. Quando for he, she, it, coloco o does para fazer a pergunta. Ele continua não tendo nenhuma tradução. Ela estuda inglês? Ele é um auxiliar, ele ainda ajuda, só está ajudando a formar a pergunta. Ele só mudou o desenho dele, é a mesma coisa que o do, ele só mudou a forma como ele aparece aí para você, tá? Conjugação, beleza. Então, esse é o primeiro, né? A gente pensar que ele é esse auxiliar, esse carinha que carrega o banco. Outra coisa que a gente precisa lembrar, que eu falei no começo, é que eles podem ser o verbo, indicando a própria ação. E aí, o que vai acontecer? Esses 2 exemplos que eu escrevi aqui já vão ser diferentes. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Para she. She does her homework. Então, tá vendo aqui, ó? Ela faz a tarefa dela. Percebe a tradução? Não tem nada a ver com uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E ele está
significando uma ação. Se eu removo aqui, ó, ela, tarefa dela. Não dá. Então é ela faz a tarefa dela. Tem uma ação. Ele é o próprio verbo. E ele ainda continua sendo does, porque é she, ok? A primeira, ele é um auxiliar. A segunda, ele é o próprio verbo. Depois, um exemplo com do. You do your homework. Mesma coisa, vai. Você, tirei aqui, você, sua tarefa. Não dá. Você faz sua tarefa. You do your homework. Então ele existe, ele executa uma ação, ele é um verbo essencial na frase. Não é só um auxiliarzinho que dá uma força pro verbo. Não, ele é o próprio verbo. Só que agora eu vou complicar a sua cabeça. Olha isso daqui. Vixe, Rafa, aí complicou, hein? Temos aqui agora dois do. Já adianto que um deles é o do de verbo e o outro é o de auxiliar. Você consegue reconhecer qual é? O que te ajudou a reconhecer qual era? Comenta aí no comentário, eu quero ver qual técnica você usou. Como você reconheceu qual era um e qual era o outro? Comenta aí. Enquanto você comenta, eu vou fazer a frase deste daqui, para você também tentar analisar. Este daqui, vamos copiar e falar What does she do? Ok, então, você que comentou, que pensou aí que o que te ajudou a identificar foi a posição deles na frase, acertou. Porque ele vem, quando ele é um auxiliar, ele vem antes da pessoa para mostrar que é uma perguntinha. What do you do? Esse do veio antes do you só para mostrar que é uma pergunta. Se eu remover ele, eu ainda consigo entender a frase. O que você faz? Ele aparece para mostrar que é uma pergunta, é um auxiliar, e o segundo é o verbo fazer, propriamente dito. Posso ter os dois, tá? Com funções diferentes. E essa frase confunde muito os meus alunos. A próxima é a mesma coisa, né? O does, ele tá aqui para fazer a perguntinha, é o auxiliar, tá como does porque é she. What does she do? O que a gente tem que tomar cuidado é esse do aqui. Você pode me falar, pô, Rafa, você acabou de dizer que é she does, por que que ele tá como do, né? Mesmo que ele é como verbo fazer. Porque eu já coloquei a demonstração, conjugação, a forminha dele ali no primeiro. Já mostrei que ele é o she ali. Não preciso mostrar nos dois. O outro fica normal. Isso acontece para qualquer verbo. Se já apareceu a demonstração dele, que ele é he, que ele é she, que ele é it, aqui ó, antes, na palavrinha da pergunta, não preciso pôr de novo ali na frente. Não, pra quê? Vou colocar nos dois? É redundante. Deixo só no primeiro e bora, já tá pronta a frase. Eu já sei que eu tô tratando de she, porque eu tenho does, eu não tenho do. Então não preciso colocar outro does aqui. Então esse segundo, ele fica normal, na forma original. Fica o verbo fazer comumzinho. Ok, então entendemos a diferença? A principal diferença, eles podem ser um auxiliar ou podem ser um verbo, indicando a ação de fazer. E agora, aqui são os tipos de ações, situações que nós vamos usar esse fazer, né? Eu separei aqui, são iguais, porque os dois, na verdade, são iguais, né? Eles só vão se adequar ao pronome, à conjugação, mas eles são usados da mesma forma. Então, para que a gente usa o do ou o does? Para ações que não se sabe sobre. Exemplo, what are you doing? Doing. Coloquei o ing, mas é o do ainda, né? É o fazendo, é o do, forma dele. What are you doing? Que você está fazendo? Eu não sei o que você está fazendo. Então eu pergunto com doing. E a gente tem um vídeo que a gente fala sobre a diferença do do e do make. Se você tem dúvida, confere o vídeo lá no canal. O próximo é para perguntar ou falar sobre o sucesso ou progresso. Então eu posso dizer assim, ó. My friend does well in English. Ela vai bem no inglês, ela faz bem no inglês. Esse does dá essa ideia de progresso, de ter sucesso e progresso no inglês. Eu estou usando do, né? Estou usando does porque é my friend, é ele ou ela. Então é por isso que eu usei o does. O my friend esconde o ele ou ela, mas por trás você tem que pensar, pô, my friend é o quê? My friend é você? My friend é ele ou ela, tá? Externa à conversa, é he ou she. E também pode ser actions performance, quando você fala de uma performance, que é inclusive a diferença do do pro make, que o make é mais uma criação. O make é mais uma criação e o do é mais uma performance. Quando eu digo assim, ó, I am doing my homework. Esse é um exemplo. I am doing my homework. Eu tô tendo a performance no meu homework, né? Tô tendo aquela performance, me executando ela. Eu não vou entrar no assunto aqui do do e do make, porque eu falo em outro vídeo e você pode conferir lá. Ok, então agora eu vou pedir para você dar exemplos em voz alta usando esses três estilos aqui. Frases, ações que você não sabe sobre, falar sobre algo que tem sucesso ou progresso e ações em performance, né? Performance. E aí você pode conferir, inclusive lá no vídeo, de novo, falando do vídeo, do do e do make, qual tipo de ação em performance que dá para usar o do, né? E é legal se você escrever também. Eu indico que você escreva, por quê? Para que você aprenda, você precisa praticar todas as suas habilidades. O ser humano, ele é um ser complexo e ele aprende de diversas formas.
Se você está me ouvindo, você está praticando a inteligência auditiva enquanto você me ouve, né? Você está visualizando aqui o que eu estou rabiscando, todas essas palavras que eu estou escrevendo, você está trabalhando a sua inteligência visual. Só que faltou duas, né? Faltou a sua fala, para você praticar na prática, né? Aquela coisa sinestésica, na prática mesmo, tem gente que aprende na prática. E faltou a escrita, quando a gente pensa em uma habilidade linguística. Fala, audição, leitura e escrita. São 4 pilares. Na nossa metodologia, a gente trabalha esses 4 pilares o tempo inteiro. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a nossa metodologia, na descrição do vídeo você vai para a nossa página. Lá a gente pensa sempre nos 4 pilares. Mas, voltando ao vídeo. Os 4 pilares. Você precisa falar, escrever, ouvir e ler. Aqui comigo você está ouvindo, está visualizando, lendo. Espero que você esteja repetindo em voz alta as frases, as coisas que eu falo, mesmo que for só repetir igualzinho eu falo, espero que esteja, e tá faltando escrever. Então eu indico que você tenha um caderninho, sempre que assistir aos nossos vídeos, você anotar, você criar frases usando o que a gente está falando. Dessa forma você trabalha as 4 esferas linguísticas, né, os 4 pilares, e trabalha também as inteligências, as diversas inteligências, auditiva, visual e sinestésica, que é escrevendo, que é falando, beleza? Então faça isso. E eu espero que eu tenha tirado de uma vez essa dúvida do do e do does. Bye, bye.